Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 1 Reis, o capítulo é o 12, versículo 26. 1 Reis, capítulo 12, o versículo é o 26, que fala assim: a idolatria de Jeroboão, do rei, né? E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. As duas cidades, né? 2 cidades de Jerusalém, Dan e Betel. Este Jeroboão, ele tinha tomado essa tribo, né? Que se tornou em Israel. Judá ficou sendo governado na época pelo filho de Salomão, neto de Davi, o Reoboão, né? E Jeroboão, que ficou tomando conta de Israel, reinando em Israel, ali ele disse: esse povo, se começarem a subir à casa do Senhor para adorar a Deus de verdade, eles vão voltar para o seu rei, para o seu rei, o Reoboão, neto de Davi, filho de Salomão. Porque ele sabia que Deus tinha prometido a Davi, desde o início dos primeiros reis, Deus prometeu a Davi que nunca ia faltar nos filhos de Davi alguém que reinasse. O reinado de Davi ia ser para sempre, ia ter sempre alguém que ia reinar no lugar dele, a linhagem do rei Davi. Por quê? Porque o rei Davi foi segundo o coração de Deus, fez tudo o que Deus mandou, adorador do Senhor. Quase todos os salmos foi feito por Davi, adorando a Deus, né? Era um rei íntegro, bom e que adorava a Deus sobre tudo e fazia tudo o que Deus mandava. Então Deus já tinha prometido a Davi que nunca ia faltar no reino alguém que fosse da sua linhagem, que fosse da sua posteridade, né, dos seus descendentes. E essa aliança não podia mudar. E esse Reoboão que reinava, Jeroboão que reinava ali em Jerusalém, ele falou: esse povo, se continuar indo lá para a casa do Senhor, né, em Judá, se continuar assim, eles vão voltar-se tudo para o outro rei. E ali com inveja, querendo assim tomar o lugar, infelizmente, né, do descendente de Davi. Como que é a inveja, né? Aí ele disse: eu vou fazer 2 bezerros de ouro e vou colocar um em Dan, na cidade de Dan, né? E na cidade de Betel, para que vá uma parte de Israel adorar em Betel e a outra parte que fica mais perto de Dan e adorar em Dan. E eu vou dizer lá para eles que não precisam ir até Judá para adorar a Deus, que o povo de Deus tinha os dias certos deles irem adorar a Deus.
E ele ficou com medo, falou: esse povo adorando a Deus no lugar certo, eles vão acabarem voltando todos para ajudar, todos para serem guiados pelo rei, o neto de Davi. Mas não sabia ele que é propósito de Deus. É propósito de Deus. Quando Deus diz vai ser assim, vai ser assim. Não adianta quem bolar alguma coisa para mudar os desígnios do Senhor. Quando Deus diz e acabou, né? E ali ele fez aquele povo errarem, dizendo assim: e isto feito, né, os bezerros de ouro, e colocou naquela cidade e mandou eles adorar, e isto feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar, né? E também fez casa dos altos, quer dizer, fez altares, e fez sacerdote dos mais baixos povos, quer dizer, ele fez sacerdote para aqueles deuses que não eram Deus, aqueles santos, aqueles bezerros, ele fez sacerdote dos mais baixos povos. Não é porque é baixo a estatura baixa, é das pessoas piores. Ele fez como sacerdote daqueles deuses, porque não eram deuses, né? Era imagens que ele tinha feito. Ele fez sacerdote do baixo povo, que não era dos filhos de Levi, porque os filhos de Levi, desde o início, desde quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, Deus tinha dado a direção para ser os filhos de Levi, né, os filhos de Arão, e dar consequência aos sacerdotes. Então, esses sacerdotes, esses levitas, esses que eram do tempo de Arão, continuavam na mesma linhagem, adorando ao Senhor em Judá, na casa, especificamente na casa de Deus. E Jeroboão vai e faz essa casa, esses altares e esses bezerros, dizendo que foi esses bezerros que tirou aquele povo do Egito. E não foi Deus. Sabemos que no início, em Êxodo, quando Moisés foi passar 40 dias com 40 noites no monte, adorando a Deus, que Deus mandou ali os 10 mandamentos, feito em pedra, escrito em pedra, né? Quando Moisés desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando. Então Moisés chegou e matou a vários, destruiu a vários, porque dizendo ele, não pode. Deus disse que não é para adorar imagem de escultura. É o primeiro e grande mandamento: não terás nenhum Deus além de mim, e não farás para ti imagem de escultura, né? E nem as adorarás. É o primeiro e grande mandamento. Moisés, quando chega, o povo estão ali adorando um bezerro de ouro, né? Dizendo que era Deus. Vai Jeroboão, há muitos anos depois, muitos e muitos anos depois, ele vai e faz essas duas imagens de 2 bezerros de ouro, dizendo que é o Deus que tirou eles lá do Egito, né, da servidão do Egito, né, que eram todos cativos do Egito, eram todos escravos. E ali o povo que não conheciam a palavra de Deus, o povo não tinha Bíblia naquele tempo, nem o Alcorão não chegava àquele povo, né, ainda. Aquele povo ficaram dispersos, e ali ele disse: eu vou enganar esse povo vão adorar a esses bezerros que eu fiz, essas imagens, e ali não vão precisar de ir em Judá. E ali fez todo Israel pecar, fez todo Israel sair da presença de Deus. E quantos entrava um rei, né? Todos os reis que vieram depois do Jeroboão, desde que entrou os reis que entraram depois de Jeroboão, todos dizem a palavra de Deus, como está aí, diz, 2 Reis 10, 29,
diz que Jeú foi um ótimo rei, fez tudo o que agradou aos olhos do Senhor, porém não tirou os atos feitos por Jeroboão. Continuou fazendo o povo pecar. Ele fez tudo o que era bom. Portanto, hoje, se nós fazemos tudo o que é bom, tudo o que é agradável a Deus, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, sendo caridoso, né, sendo conselheiro, amando as pessoas, fazendo o nosso melhor, sendo justo, mas se não tiramos imagem de escultura da nossa casa, se não tiramos imagem de escultura do nosso coração, se não tiramos das igrejas imagem de escultura e nem adoramos a nenhuma delas, nós estamos reinando, mas vai ser um momento que Deus vai tirar, porque não é diferente. Nós não somos diferentes do que o povo antigo, né? E diz que Jeú fez o que era reto aos olhos do Senhor, agradava a Deus, né? Mas não tirou os atos feitos pelo rei antigo, o rei Jeroboão. Ele não tirou e foi contido diante de Deus como pecado. E o rei Jorão entrou, segundo Reis 3, o versículo 3 também, fez tudo o que era agradável, fez tudo o que era bom, porém não foi seguindo os atos do rei Jeroboão. Nadab, 1 Reis 15, 26, também fez a mesma coisa, né? Então, Abião, outro rei Abião também, segundo 1 Reis 15, 3, também todos os reis de Israel continuaram fazendo tudo o que era bom. Hoje tem pessoas boas, agradáveis, pessoas caridosas, maravilhosas, justas, andam verdadeiramente na justiça. São pessoas maravilhosas, mas não deixa as malditas imagens de escultura, a qual Deus proibiu desde o início. Desde quando Deus tirou o povo de Deus lá do Egito, através da vida de Moisés, ele mandou os 10 mandamentos. Gente, por favor, leia os 10 mandamentos. Está em Êxodo 20. Para quem não conhece, e o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o primeiro e grande mandamento? Não terás imagem de escultura, não farás imagem de escultura e nem as adorarás, né? É o primeiro e grande mandamento. E guardar o sábado, que ninguém guarda, né? Na verdade, é o primeiro e grande mandamento. Então, as pessoas até hoje seguem como o rei Jeroboão de Israel, que fez aquela imagem e fez pecar todos os outros reis. Teve rei que só reinou 30 dias, entendeu? E não é porque eles eram maus, é porque seguia a idolatria do seu antigo rei. Então, enquanto as pessoas seguirem adorando a imagens de escultura, enquanto pessoas continuarem buscando em espírito, em casa de encosto ou qualquer coisa assim, não se convertendo ao Deus Todo-Poderoso, não adianta. Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada, Ele não vai passar sobre a palavra dEle. Se busca a deuses esses, aí muitos vão dizer, mas só tem um Deus, só existe um Deus. Mas você está adorando ao único e ao verdadeiro Deus? Ao Criador de todas as coisas? Ou você está adorando a Maria, a Pedro, Paulo, João, santa essa, santa aquele? Tem até diz que um São Longuim, sei lá, que um São Longuim que dá 3 pulinhos. Então, gente, deixamos todas as imagens de escultura, quebramos todas as maldições, porque diz lá em Deuteronômio 27:15, maldita é os que fazem a imagem de escultura, todos que fazem imagem de escultura e todos que adoram, né? É maldito quem faz imagem e quem adora. Então Deus não pode
Ah, mas Cristo já veio, Cristo já morreu por nós, Cristo já tirou os nossos pecados. Ah, os pecados de quê? De feitiçaria, pecado de, sei lá, nem do que, pecado de prostituição. Você matou, você roubou, você fez alguma coisa assim, Cristo já perdoou todos esses pecados. Mas se você continua com o grande, infelizmente, o grande pecado, que é maldita aqueles que fazem imagem, que adoram, estão pecando contra Deus. É o primeiro e grande mandamento. Ter somente Deus, adorar somente a Ele. Todos os que vier depois dele é Baals, é Satanás. Não se prostre a imagem de escultura e nem adorem. Adore somente ao Criador de todas as coisas. E pedimos a Ele em nome de Cristo, porque Cristo mesmo disse que tudo que, se tiver 2 ou mais no seu nome, ali Ele estaria. Tudo o que pedir ao Pai em seu nome, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. O próprio Cristo falou: louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então não podemos adorar a nenhum outro. Você pede a Deus e Deus não vai dar. Por que Deus não vai dar? Porque Ele não vai dar àqueles que estão pedindo as imagens, aos que as pessoas santificaram. O Papa santifica as pessoas aí. Não existe isso. Santo para Deus é aquele que adora somente a Deus, busca somente a Deus, louva somente a Deus, faz o que Deus mandou. É aqueles que são santos de Deus. Não precisa ninguém garfonizar ninguém, não. Temos que buscar Deus, porque Deus é quem nos santifica. Nós temos que nos santificar para Ele. É Ele que sabe, cada um de nós, que somos santos. Não adorarei imagem de escultura, porque todos os reis de Israel erraram no pecado de Jeroboão. Todos iam dando certo, estava tudo certinho, mas pecaram no pecado de Jeroboão, que diz, mais para frente no 32, diz assim: e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Quer dizer, Reoboão, que era o rei de Judá na época, fazia no 8º mês, no mês de agosto, 15 de agosto, ele fazia uma festa para Deus, na casa do Senhor, na casa a qual, como se diz, o Salomão ergueu, ele fazia aquela festa de adoração ao Senhor. Vai Jeroboão, o rei de Judá, ele faz essas casas lá em Dan, essas imagens lá em Dan e em Betel, e manda o povo ir adorar lá. Não precisa ir lá em Judá, não, adorar a Deus lá, não. Aqui, esse Deus aqui, esse bezerro, foi nós que fizemos, mas é o mesmo Deus que tirou vocês lá da terra do Egito, quando era escravo. Vem adorar eles aqui. E fazia ali festa para aquelas imagens, E ele sacrificava no altar, fazia, o povo ser enganado. E hoje está a enganação em toda a terra, principalmente no nosso país, infelizmente, a enganação, adorando a imagens essa ou aquela, santinho esse ou aquele. O único santo que nós temos que adorar é Deus, e ainda só pode se chegar a Ele em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que é o único que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por ti. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.